Boa tarde. E hoje a tarde está especial, né? O dia está especial. Será que nós lembramos, será que nós tivemos a percepção, a sensibilidade necessária para perceber como está lindo o dia hoje e parar um instante para agradecer? Será que somos gratos por esses presentes que Deus nos oferta com tanta frequência? Talvez depois de encerrado o nosso estudo consigamos compreender como é importante termos essa posição de gratidão perante a vida, para que sejamos realmente criaturas saudáveis, espíritos saudáveis, e assim possamos ter corpos saudáveis, como o Bruno colocou. Bem, o nosso tema de estudo hoje será um tema um tanto delicado, né? Mas que quando abordado, quando estudado à luz dos ensinamentos espíritas, também se mostra a nós de uma forma menos dramática do que a gente costuma conceber na nossa visão terrena, na nossa visão muito física, né? E essa compreensão deste estudo para um pouquinho além da parte física, da parte material, vai se tornar um antídoto, uma profilaxia para que no futuro não venhamos a sofrer com questões como essa, ou se já estamos sofrendo, possamos trabalhar com ela de uma forma mais apropriada. Então vamos conversar um pouquinho, alguns minutos, sobre distúrbios mentais na visão espírita. Será que o espiritismo tem algo a acrescentar em relação aos distúrbios mentais, em relação ao que nos é trazido pela ciência oficial, pela ciência terrena? Veremos. É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. É muito diáfana, muito tênue a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Essas palavras são do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Franco. Todos nós estamos sujeitos diariamente, a adentrarmos no tumultuado e sofrido mundo dos distúrbios mentais. Nenhum de nós aqui na Terra está isento dessa possibilidade. Por quê? Porque somos ainda muito complexos, somos criaturas muito complexas e ainda muito frágeis mental e emocionalmente. E por isso, é com humildade, com compaixão e totalmente desprovidos de preconceito que devemos encarar essa problemática dos distúrbios mentais, que ainda traz sofrimento atroz a muitos dos nossos irmãos, se não a nós mesmos. E assim, dessa forma, com o coração e a mente abertos para o acolhimento do outro e acolhimento de si mesmo, para o autoacolhimento. E muitas vezes somos preconceituosos e rígidos, impacientes e incompreensivos com o outro. Mas muitas vezes também somos tudo isso conosco mesmos. Então, num posicionamento de acolhimento e não de julgamento, aí sim nós estaremos prontos para receber o bálsamo das informações que nos são trazidas pela espiritualidade acerca dos distúrbios mentais. E vamos iniciar o nosso estudo com uma pergunta. Onde encontra-se a causa, a explicação para as distonias mentais, para os distúrbios mentais, de acordo com a visão espírita? Os espíritos nos explicam que a chave para ampliar o raciocínio humano em relação a essa questão está na reencarnação. Está na reencarnação, porque na maioria quase que absoluta dos casos, a causa daquele distúrbio mental, daquele desequilíbrio mental, está lá atrás, em existências passadas.
Quando aquele espírito, quando aquela criatura viveu de forma pouco amorosa, de forma pouco respeitosa em relação às criaturas que o cercavam, em relação a si mesmo. E estas atitudes de desamor, de agressão, de desrespeito, provocaram nele, abriram zonas mórbidas no seu psiquismo, na sua zona mental. Desequilibraram o seu perispírito na região do sistema nervoso central, que é regido pelos centros de força, pelos chakras coronário e frontal. E por último, no último estágio, desequilibraram o corpo físico também nessa região do sistema nervoso central. Desequilibraram o cérebro físico. Mas tudo isso teve sua origem, sua causa, nas atitudes de desrespeito, de desamor praticados pelo espírito lá em existências passadas. Então, o espírito já reencarna trazendo esse desequilíbrio mental, esse desequilíbrio perispiritual e também esse desequilíbrio no cérebro físico. Todos aqui sabem o que é perispírito? Alguém aqui não sabe o que é perispírito? Pode levantar a mão sem receio, que aí a gente dá uma explicadinha rápida. Perispírito é o corpo do espírito. É muito importante que todos vocês saibam o que é perispírito, porque o nosso estudo se baseia basicamente em cima disso, na ação do perispírito sobre o corpo físico, né? Então, o espírito possui o seu corpo, que é um corpo bem mais fluídico, mais sutil do que esse nosso corpo físico. E ele viaja com esse seu perispírito. Quando nós desencarnarmos, o nosso corpo físico vai se desintegrar, vai se transformar, como disse o químico francês Lavoisier, e o nosso perispírito, o corpo do nosso espírito, seguirá conosco para onde nós formos. E o importante para hoje é compreendermos que a ligação deste perispírito com o corpo físico é íntima, profunda. Ela se dá mais do que de célula a célula. Ela se dá a nível atômico, átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula. Então, todos os desequilíbrios que o perispírito registra refletem-se inevitavelmente no corpo físico, porque o perispírito é a forma a partir da qual o nosso corpo físico foi construído, certo? Essa é uma explicação bem rápida, bem sucinta, para de agora em diante podermos continuar. Deu, Yara? Certo. Então, como nós vimos falando, esse desequilíbrio foi registrado lá no perispírito, do espírito já em existências passadas, e agora na existência atual, esse desequilíbrio a nível de cérebro, a nível de encéfalo, do sistema nervoso central, ele se faz registrar-se também no corpo físico. Inclusive a nível genético, vejam como é séria e profunda essa questão. Inclusive a nível genético, nós somos herdeiros de nós mesmos, porque há distúrbios mentais que já têm comprovado componente genético, que já são herdados, né? Que já se sabe, a nossa genética já sabe que são herdados. E aí, nós numa posição muito cômoda, damos aquela explicação, eu tenho esse distúrbio mental porque eu herdei esse gene do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, né? Eu fui vítima do azar por ter herdado esse genezinho deles. Não é assim que funciona. É assim que a genética humana explica que acontece. Mas nós, espíritas, sabemos que não é bem assim. Na verdade, ao reencarnarmos, quando está sendo preparado o nosso novo corpo físico, nós só herdamos dos nossos genitores biológicos os genes dos quais nós temos necessidade e que se adequam à nossa característica, às nossas características como espírito e às características do nosso perispírito. Então, quando herdamos dos nossos genitores biológicos um gene que é o causador, entre aspas, de um distúrbio mental, nós só herdamos esse gene porque nós já trazíamos esse distúrbio mental no nosso mundo mental e no nosso perispírito. Ele já estava, esse desequilíbrio mental já estava registrado no nosso perispírito.
Então vejam que inclusive a nível genético nós somos herdeiros de nós mesmos. Não existe acidente genético na genética espiritual. Todos os distúrbios mentais têm sua gênese, sua origem em existências passadas? Não, como já vimos, a maioria, mas não todos. Por quê? Porque nossas escolhas e posturas atuais, as nossas dificuldades atuais de lidar com certas questões emocionais, podem, desde já, provocar desequilíbrios na esfera mental. Não é necessariamente numa próxima reencarnação que esse desequilíbrio vai se manifestar. Ele pode manifestar-se desde já. Muitas vezes nos revoltamos, não aceitamos os reveses da vida, como problemas financeiros, doenças, rompimento de relações, desencarnação de entes queridos, enfim, esses reveses que a vida nos traz, aquelas coisinhas que não estavam nos nossos planos, e nós nos revoltamos contra isso, né? E a partir dessa revolta acabamos por mergulhar no sofrido mundo dos distúrbios mentais. Nos julgamos vítimas, pobres coitados, esquecidos por Deus. Deus gosta mais do outro do que de mim, porque a vida do vizinho é perfeita, só a minha que é toda esculhambada. A grama do outro é sempre mais verde, né? É porque não estamos vivendo na pele do vizinho, né? Ah, que bom seria se Deus nos concedesse a graça de por 24 horas nós trocarmos de lugar uns com os outros. Eu na pele do Bruno, Bruno na minha pele, e assim sucessivamente. Muito provavelmente nós íamos voltar para a nossa própria pele agradecendo. Não, quero ficar com a minha vida mesmo. Porque cada um tem os seus problemas, os seus desafios, os seus dramas, né? E ninguém está isento disso. Então, onde eu estava? Por conta dessa nossa revolta, por não aceitarmos os revés que a vida nos traz, nós nos julgamos pobres coitados, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, não atentamos para um fato muito importante, que aqueles acontecimentos desagradáveis que nos bateram à porta, nada mais são do que a resposta da vida, a resposta do universo, a resposta de Deus para as nossas atitudes do nosso passado longínquo, lá em existências passadas, ou até do nosso passado recente. Muitas vezes estamos tendo agora a possibilidade de resgatar, de expiar os débitos contraídos por nós lá atrás, no nosso passado. Estamos agora fazendo a colheita daquele plantio, do plantio que é sempre nosso, e que a colheita é sempre nossa. Se agora estou colhendo erva daninha, porque plantei erva daninha. Mas essa, na maioria das vezes, é a possibilidade bendita que Deus nos oferta de nos redimirmos perante nós mesmos, perante a nossa consciência, de nos redimirmos perante Deus, de nos redimirmos perante o universo e perante aqueles que eventualmente tenhamos feito sofrer, tenhamos prejudicado. Mas ao invés de encararmos esses reveses como essa forma abençoada de reconquistarmos a paz, nós nos revoltamos, porque as coisas não estão saindo como queríamos, como tínhamos planejado. E assim acabamos por nos adentrarmos neste mundo tumultuado e sofrido do desequilíbrio mental. Onde um dia faltou amor, agora sobra dor. E a dor se torna ainda mais atroz pela falta de fé. Somos ainda criaturas de muito pouca fé. Fé na justiça e no amor de Deus, que são perfeitos. E fé também na perfeição da lei de ação e reação, que traz a cada um de nós só o que lhe é devido, nem mais, nem menos. Mediunidade e obsessão podem ser confundidas com distúrbios mentais? Podem potencializar, podem agravar distúrbios mentais? Podem ser a causa de distúrbios mentais? Vamos por partes.
mediunidade e obsessão podem ser confundidas com distúrbios mentais? O que vocês acham? Já sabe, né? Sabe que pode, né? Pode. Podem, e com grande frequência no nosso mundo isso ainda ocorre. Com grande frequência, médiums são erroneamente diagnosticados pelos profissionais da área da saúde, principalmente pelos profissionais da área psiquiátrica, profissionais esses que não têm ainda o conhecimento desta vida que existe para além dessa vida, a vida que existe para além do corpo, além da matéria, além da morte, né? E por serem totalmente ignorantes em relação às questões do espírito, acabam por diagnosticar erroneamente aquele seu paciente. E por isso os consultórios, as clínicas, os hospitais psiquiátricos estão lotados de médiuns que apenas foram erroneamente diagnosticados. Com grande frequência, pessoas que veem espíritos, que ouvem espíritos, que conversam com espíritos, que são grandemente influenciados por espíritos, são diagnosticados com esquizofrenia ou com algum outro distúrbio mental. Aos poucos isso vai mudando na medida em que os profissionais da saúde vão abrindo seus olhos para a vida além desta vida. Mas esse processo é lento. Então, sim, mediunidade e obsessão podem ser confundidas com distúrbios mentais, porque a maioria, para isso se não for todos, esses médiuns mais ostensivos, que costumam ter esse diagnóstico equivocado, esses médiuns são também alvo de processos obsessivos. Todo mundo sabe o que é obsessão? Obsessão é a ação prejudicial de um espírito, aqui nesse caso desencarnado, em relação a nós encarnados. Quando esse espírito tenta acercar-se de nós, estabelecer uma conexão conosco, que é uma conexão energética mental, né? E a partir dessa conexão, ele tenta e ele consegue nos prejudicar sobremaneira, né? De todas as formas que lhes forem possíveis, interferindo nos nossos pensamentos, sentimentos e na nossa vida como um todo. Essa conexão só se estabelece porque nós permitimos. Então, esses médiuns que são erroneamente diagnosticados com distúrbios mentais, praticamente todos são também alvo de processos obsessivos, que não precisam ser, que não são necessariamente a causa do problema, mas que se achegaram, esses espíritos se achegaram, né, depois, e esse processo se estabeleceu paralelamente por conta da afinidade mental. É um doente atraindo o outro doente. A afinidade mental faz com que esses espíritos se acheguem. Então, ou esse espírito obsessor é um desafeto do passado que agora tenta nos prejudicar, ou é simplesmente um sofredor como nós, né, que se achega a nós na tentativa de receber auxílio. No seu desespero, ele vem buscar ajuda e ele é atraído por nós. Então, o processo obsessivo que ali se instalou torna ainda mais difícil esse diagnóstico. A mediunidade e obsessão podem potencializar distúrbios mentais, quer dizer, pode agravar distúrbios mentais quando o indivíduo, quando a pessoa já possui um desequilíbrio mental e a partir da sua mediunidade, porque ele é médium, instala-se um processo obsessivo. Isso pode agravar esse distúrbio mental? Pode. Isso acontece principalmente nos casos de obsessão mais graves, como fascinação e subjugação, quando a ação pontual ou contínua do espírito
interfere no campo mental e pode desequilibrar ainda mais aquela criatura que já estava fragilizada. Então, a mediunidade propriamente dita, isso precisa ficar bem claro, que a mediunidade propriamente dita não traz desequilíbrio nenhum, não traz prejuízo nenhum. Ela é uma faculdade inerente a todos os seres humanos e ela não traz prejuízo algum. Mas a mediunidade que não é usada corretamente, que a pessoa não tem domínio sobre aquela sua faculdade, esta pode possibilitar a instalação dos processos obsessivos. E aí sim haverá prejuízo, com intenção de prejudicar ou não, porque como muitas vezes vimos, o espírito não tem intenção de prejudicar, ele só quer pedir ajuda, receber ajuda, e por afinidade mental ele fica conosco, mas sem saber que está prejudicando a si mesmo e ao encarnado, porque um alimenta o desequilíbrio do outro, um potencializa a doença do outro. Então, obsessão pode sim potencializar distúrbio mental que já existe. E elas podem causar um distúrbio mental que não existe? Mais uma vez, mediunidade propriamente dita, não. Mas, se houver um processo obsessivo, aí sim, quando o espírito persistente, porque os obsessores costumam ser muito persistentes, eles têm uma persistência que geralmente falta para nós, né? E ele fica persistentemente agindo sobre a sua vítima, vamos assim dizer, até que o seu complexo perispiritual, mental, acaba por desequilibrar-se. E esse desequilíbrio reflete-se sobre o complexo físico, sobre o sistema nervoso central físico. Então, a ação persistente e contínua do espírito pode sim dar origem, ser a causa de um distúrbio mental. Em relação à questão dos obsessores, é preciso termos a consciência de que se hoje esses desafetos do passado estão nos seguindo e tentando nos prejudicar, é porque algo desagradável nós fizemos para eles. Sentimentos tão antagônicos quanto raiva, mágoa, desejo de vingança, ódio, não surgem do nada. Então, se hoje eles sentem isso em relação a nós, é porque nós os fizemos sofrer de alguma forma, nós os prejudicamos de alguma forma. Então, não faz sentido nós os chamarmos de algozes e nos chamarmos de vítimas. Porque a vítima de hoje foi o algoz de ontem. O algoz de hoje foi a vítima de ontem. Então quem é o algoz e quem é a vítima? Não há algoz e vítima nessa história. Há apenas dois protagonistas de uma história de sofrimento, que um dia vai acabar, porque estamos todos caminhando para o amor, mesmo que não tenhamos consciência disso. Então, quando falamos de obsessores, quando estudamos sobre a obsessão, quando pensamos nos nossos obsessores, devemos pensar neles com carinho, com afeto, com respeito, sempre enviando-lhes bons pensamentos e principalmente lembrando de pedir-lhes perdão, porque se hoje eles estão nos seguindo e nos perseguindo, é porque nós os fizemos sofrer de alguma forma. Então, insistentemente enviar esses carinhos esses pensamentos de carinho, de afeto e de perdão, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e assim vamos aos pouquinhos conquistando o seu coração e amenizando esse processo tão prejudicial deles em relação a nós. Então, o amor sempre vence, tenhamos consciência disso também na hora de pensarmos nos nossos obsessores, né? Qual é a explicação espiritual para os distúrbios mentais como depressão, autismo, esquizofrenia, toque, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, ansiedade exagerada, não aquela ansiedade normal que nós sentimos no nosso dia a dia, né? Enfim, para os distúrbios mentais como um todo. Todos têm como base, basicamente, a mesma causa, que é a culpa. A culpa. A culpa que nada mais é do que mágoa. A mágoa em relação ao outro e a culpa em relação a nós. Porque a culpa é a mágoa em relação a nós.
Espírito que se sente culpado é um espírito que está profundamente magoado consigo mesmo. Então, o que acontece é que nós reencarnamos sem termos nos perdoado. Sem termos nos perdoado dos equívocos que cometemos lá em existências passadas. E já trazemos essa culpa embutida no nosso mundo mental. Não temos consciência dela. Ela está bem guardadinha lá no nosso subconsciente. E lá do nosso subconsciente, ela dita a nossa relação conosco mesmos e a nossa relação com o outro. Então, esse desequilíbrio todo, na maioria dos casos, é ditado pela culpa. E essa culpa pode existir também em relação a atos que tenhamos cometido na existência atual. Quando no ano passado, ou há 5 anos, ou há 10 anos, eu fiz algo do qual eu não me orgulho, né? E eu não consigo me perdoar por ter feito aquilo, dali em diante um desequilíbrio mental pode também instalar-se em mim, tendo como causa a culpa. E essa questão da culpa é muito séria, a gente precisa trabalhar com isso. E nós só conseguimos nos livrar da culpa quando aprendemos uma coisa chamada auto-amor, quando aprendemos a nos amar. Mas como a gente faz isso? É fácil? É muito fácil. Livre-se da culpa, ame-se. Nós só aprendemos o amor próprio quando compreendemos como funciona a dinâmica da evolução. Quando compreendemos quem somos, o que estamos fazendo aqui nesta terra, por que viemos para cá. Quando compreendemos que somos estudantes da vida, somos aprendizes do amor, aprendizes das leis de Deus, e todo aprendiz tem o direito de errar, porque como o nome diz, ele está aprendendo, ele é um aprendiz. A partir dessa consciência, conseguimos aceitar com mais leveza os erros que ainda cometemos e que ainda temos o direito de cometer. E assim como Jesus ressaltou tanto o perdão ao próximo, ele também ressaltou o auto-perdão. Se eu ainda estou aprendendo a amar, se eu vim para a terra escola para aprender, é porque eu tenho o direito de errar ainda. E a partir dessa concepção amorosa e bondosa consigo mesmo, fica mais fácil perdoar-se. E compreender também que somos divinos, somos lindos, somos especiais. Quando vocês se olham no espelho, quem vocês enxergam? Vocês gostam de quem vocês veem? Não estamos falando de aparência física, estamos falando de alma. Quando vocês olham nos seus olhos lá no espelho, vocês gostam de quem vocês veem? Vocês conseguem perceber que estão olhando para uma criatura divina, um filho de Deus, única no universo, criatura única em todo o universo. Nós somos muito especiais. Há uma frase de Yogananda, da qual eu gosto muito, que diz: quando um diamante está coberto de lama, isso não faz com que ele valha menos. Um diamante não perde o seu valor por estar coberto de lama. Este diamante somos nós. E os nossos equívocos são essa lama que nos cobre ainda, que não faz com que percamos o nosso valor como criaturas divinas. Quando concebemos isto, quando compreendemos isto, paramos de nos autoflagelar com a culpa. E sabemos que o equívoco nada mais é do que uma oportunidade de aprendizado. É um mestre, um professor que veio me ensinar algo. E eu tenho que parar um instante para perceber o que aquele erro veio me ensinar. Aprender com ele e dali em diante, sim, esforçar-me para não repeti-lo. Mas quando conseguimos conceber essa dinâmica da vida e da evolução do espírito, fica muito mais fácil nós não nos flagelarmos com a culpa, nós nos amarmos e não descambarmos para esse universo tão sofrido dos distúrbios mentais. Então, o espírito reencarna não tendo se perdoado lá dos seus equívocos,
que ele cometeu em existências passadas, e num processo de fuga consciencial, numa tentativa de fugir da própria consciência, ele mergulha para dentro de si mesmo, ele se embota, ele passa a ter dificuldade de se relacionar com as outras criaturas, não consegue enxergar a beleza do mundo que o cerca, mesmo num dia lindo como hoje, está tudo cinza, para ele está tudo cinza. Não consegue sentir alegria e felicidade por estar aqui, porque ele está com os olhos voltados para si mesmo, para a sua dor, para a sua culpa. Daí a necessidade de nos livrarmos dessa amarra para que consigamos efetivamente olhar para fora, para frente e para os outros. É interessante comentarmos também que todas as alterações físicas que ocorrem no nosso corpo durante um processo de distúrbio mental, todas essas alterações físicas não são a causa do distúrbio, e sim a consequência. Essa tecla é muito batida pela ciência terrena. Quando vamos ao médico, ao psiquiatra, e ele diz assim: ah, você está com depressão, a causa da sua depressão está aqui, ó, nos seus neurotransmissores, que estão muito baixos, estão numa concentração muito baixa, dopamina, noradrenalina, está tudo baixinho. Então nós vamos entrar com o medicamento para elevar a concentração desses neurotransmissores, e aí você vai ficar bem, você vai se sentir melhor, você vai sair desse processo. É mesmo, doutor? Essa é a causa da minha depressão? Tá, mas houve uma época em que não era assim. O que fez com que os meus neurotransmissores baixassem? Qual foi a causa dessa queda? Não sabemos, só sabemos que houve a queda. A queda dos neurotransmissores do cérebro já é uma resposta à ordem que está vindo do espírito. Nós somos os donos desse corpo. Tudo nesse corpo acontece a partir da ordem que nós lhe enviamos. O espírito está deprimido, triste, melancólico, desgostoso da vida. Esta ordem é repassada para o perispírito, que sim torna-se desequilibrado, e esse desequilíbrio por último chega no corpo físico, baixando, né, o nível dos neurotransmissores. Então, queda de neurotransmissor é uma consequência. A cura real está na alma ali encarnada. A alma tem que ser tratada, a cura está nela. Quando esta alma recuperar o amor próprio, o respeito próprio, a alegria de viver, o seu corpo naturalmente responderá a essa nova postura. Qual é a participação dos familiares nesses processos? Muitas vezes temos um familiar, um ou mais familiares que vivem ou essa experiência difícil do desequilíbrio mental, né? E algumas pessoas, mais uma vez, se colocam numa posição de vítimas e ficam revoltadas. Ah, por que comigo? Por que na minha família? Porque o meu pai, minha mãe, o meu irmão, o meu esposo, o meu filho, por que não o vizinho? Né? Por quê? Porque na reencarnação não ocorrem falhas. O processo reencarnatório é perfeito. Nós reencarnamos exatamente na família, no núcleo familiar que precisamos. E aquela pessoa que está vivendo, que vive esse processo difícil, convive com você dentro do seu lar, com o seu familiar, porque a história dele é com você, não é com o vizinho. Aquela história tem a ver com os espíritos que reencarnaram naquele núcleo e que agora formam uma família. Então, nós temos, mais uma vez, como familiares, a possibilidade de fazer a nossa parte. Muitas vezes os familiares lá na existência passada foram corresponsáveis pelo ato ou pelos atos que desencadearam aquele desequilíbrio mental. Muitas vezes os familiares foram cúmplices. Muitas vezes os familiares foram omissos. Podiam ter ajudado aquela pessoa lá atrás e não ajudaram, foram omissos. E agora Deus lhes dá a bendita possibilidade de ajudá-lo como seu familiar. Então, qualquer que seja a causa, qualquer que seja a explicação, ou no mínimo, na melhor das hipóteses,
os familiares assumirem o compromisso, a missão de auxiliar aquela criatura por amor a ela. Pode vir como meu filho, vou recebê-lo como meu cônjuge, vou recebê-lo como minha sogra, como meu sogro, como minha nora, como meu genro, porque além dos laços que são formados a partir da reencarnação, há os laços que vão sendo criados depois, a partir das relações que nós estabelecemos, que também não ocorrem por acaso. Então, assumimos muitas vezes por amor o compromisso de auxiliar aquela pessoa, recebendo-o na nossa família, e seja por resgate, por expiação ou por missão, o fato é que os familiares sempre têm algum compromisso, alguma responsabilidade assumida em relação àquele caso. Ninguém é vítima de ninguém. Como o Espiritismo explica a anencefalia e a microcefalia? Bem, como nós vimos ainda há pouco, tudo que acontece no corpo físico é reflexo do que já existia previamente no perispírito, que é o corpo do espírito, e que já existia no mundo mental do espírito reencarnante. Então, quando o espírito reencarna na situação de anencefalia ou microcefalia, na verdade, esse distúrbio e esse desequilíbrio já existiam lá no mundo mental do espírito e o seu perispírito já trazia esse desequilíbrio e que agora só é drenado e expurgado para o corpo físico. Este não é um processo punitivo. No dicionário de Deus não existe a palavra castigo, não existe. Castigo é um termo criado pelo homem. Esse não é um processo punitivo, esse é um processo educativo e terapêutico. Quando o corpo absorve o desequilíbrio que já existe no perispírito, para que a partir dessa reencarnação pequenininha, curtinha, muitas vezes, o espírito recupere o seu equilíbrio perispiritual e numa próxima encarnação possa vir com o seu perispírito refeito e perfeito. Há já vários relatos mediúnicos de espíritos que se apresentaram, que se manifestaram nas reuniões mediúnicas, vieram agradecer aos seus pais biológicos por não terem feito o aborto que o STF já permite que seja feito nos casos de anencefalia, né? Pelo fato dos seus pais biológicos não terem realizado esse aborto, terem permitido que ele nascesse e vivesse o tempo que lhe era necessário, que pode ser de uma hora, de um dia, de uma semana, de um mês, não importa. Ah, mas eu vou passar por toda uma gestação, aquele envolvimento todo para que meu filho viva só um mês? Isso é muito pouco tempo aos nossos olhos. Nossos olhos tão míopes, tão cegos, que não enxergam a vida para além da vida. Mas é o tempo perfeito para aquele espírito. Ele precisava desse tempo. E aí, refeito perispiritualmente, com o seu perispírito lindo, brilhante, cheiroso, ele está pronto para numa reencarnação seguinte voltar. E na maioria dos casos ele volta como filho do mesmo casal. Então, é um processo lindíssimo, né? Cuja beleza só é enxergada a partir do momento em que estudamos a vida que existe para além dessa vida. Nos casos de microcefalia ocorre algo semelhante. A microcefalia só se instala, ela só acontece quando já existe essa predisposição anterior, mental e perispiritual do espírito reencarnante. E aí talvez vocês digam, mas então por que as gestantes que estão sendo contaminadas com o Zika vírus estão tendo bebês com microcefalia? Bem, primeiro que não são todas as gestantes que são contaminadas com o Zika que têm microcefalia. Então por que não é com todas? Segundo, por que só o Zika brasileiro provoca microcefalia? Já que o Zika já existe em muitos países há muitos anos, já foi detectado há muitos anos e nunca houve relação com a microcefalia. Então essa relação do Zika com a microcefalia precisa ser melhor estudada, pesquisada, porque há algo nessa história que não bate. Mas, mesmo que o Zika seja a causa da microcefalia, supostamente, na verdade, só
nascerá com microcefalia, só reencarnará com microcefalia aquele espírito que já trazia essa predisposição espiritual e perispiritual. E é por isso que nem todos os bebês nascem com microcefalia quando a mãe é contaminada com Zika. Então veja que em todas e quaisquer situações, o comando da vida física está no espírito, está na alma encarnada naquele corpo. Que medidas terapêuticas devem ser utilizadas nos distúrbios mentais? Todas as medidas oferecidas pela medicina terrena. Jamais deixar de lado os recursos que já nos são oferecidos pela medicina terrena. Todos os recursos também que nos são oferecidos pela psicologia. Se for possível tratar-se, receber ajuda da psicologia transpessoal, melhor. Por quê? Porque a psicologia transpessoal já leva em consideração as vidas passadas. E na maioria dos casos, a causa, como nós já vimos, a causa desse distúrbio não está na vida atual, está em vidas passadas. E quando a psicologia não considera a existência de vidas passadas, a possibilidade de vidas passadas e não trabalha com isso, já fica mais restrita a possibilidade de cura. Mas, se não for possível o acesso à psicologia transpessoal, a psicologia tradicional também auxilia bastante. Buscar também os recursos oferecidos pela medicina espiritual. E aqui é que está a grande lacuna. A maioria dos pacientes mentais não tem acesso, não buscam esses tratamentos espirituais, que são oferecidos principalmente dentro das casas espíritas e hospitais espíritas. E dentro das casas espíritas, que recursos são esses? O passe. O passe é uma poderosa transmissão de energia, tanto de energia vital do passista, como da energia espiritual, que é transmitida pelos espíritos que assistem àquele passe. E esse recurso é tão poderoso que nós devemos, nesses casos, buscá-lo com maior frequência. Se eu estou vivendo um momento delicado de desequilíbrio mental ou o meu familiar, receber um passe por semana é pouco, muito pouco. Somos aquele paciente que está precisando agora de um tratamento intensivo. Então, se for possível, ir à casa espírita todos os dias, diariamente, para receber passe. O uso da água fluidificada também é bem importante, porque os amigos espirituais, os terapeutas do mundo espiritual, alteram a composição da água, colocando naquela aguinha o medicamento do qual nós temos necessidade. E mais uma vez, vir uma vez à casa espírita por semana para tomar um copinho de água fluidificada é muito pouco. Quando estamos doentes do corpo e o médico nos receita o medicamento uma vez ao dia, é suficiente recebê-lo, tomá-lo, administrá-lo só uma vez por semana? Não. Assim também ocorre com a água fluidificada. Ela deve ser consumida com maior quantidade, maior frequência. E para isso nem é preciso que venhamos à casa espírita, porque o amor de Deus, o amor dos amigos espirituais que nos cercam, nos acompanha onde nós estejamos. Então, dentro dos nossos lares, nós podemos ter essa água fluidificada à nossa disposição. À noite, antes de irmos dormir, devemos colocar um copinho d'água ao lado da nossa cama, fazer uma prece, humildemente pedir o auxílio dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, até porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se eu não abro as minhas portas dizendo, venha, você pode me ajudar, eu permito que você me ajude, se nós não permitimos essa interferência na nossa vida, mesmo sendo uma interferência positiva, eles não vêm, porque eles não se metem na vida do outro, nem para ajudar sem permissão. Então, além de darmos essa permissão para eles, isso é também um exercício de humildade. Eu aceito que eu preciso, eu aceito que preciso de ajuda e eu peço ajuda. Então, pedir ajuda dos amigos espirituais
à noite eles vão trabalhar lá com a nossa aguinha e de manhã, ao acordarmos, devemos tomá-la. Além disso, as casas espíritas oferecem também estudos, palestras, algumas casas como esta que oferecem o serviço da apometria, os trabalhos de desobsessão, prece, jamais esquecer o recurso riquíssimo, valiosíssimo da prece, que nos coloca em sintonia com o astral superior, com o espiritual superior, que vem ao nosso concurso, ao nosso auxílio. A prática em casa do Evangelho no Lar é bem interessante também, muito, muito eficaz, porque cerca o nosso lar e a nós mesmos de uma atmosfera com energia de alta frequência, com energia de qualidade, e também atrai o concurso dos nossos amigos, né? Trabalho no bem. Trabalho no bem não é só pedir, 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 é dar também. Colocar à disposição de outras criaturas o que já temos de bom para dar, o amor que já trazemos dentro de nós, auxiliar de alguma forma, nem que seja muito singela, fazer a diferença na vida de alguém, na vida do outro. Esse trabalho no bem é muito importante, por quê? Porque foi a ausência do amor lá atrás que deu origem ao distúrbio mental de hoje. Então é a presença do amor hoje que vai agir no sentido de erradicar esse desequilíbrio. Então, sempre pensar, sempre procurar como eu posso ser útil, como eu posso auxiliar alguém, como eu posso fazer a diferença na vida de alguém, né? E o perdão. Jamais pode faltar, dentre todos os recursos terapêuticos, a prática do perdão. Perdão ao outro, mas principalmente o auto-perdão, como já vimos também, é a culpa que está na base desses processos, né? E o auto-perdão é medida terapêutica essencial. Sem o auto-perdão, todo o resto que foi mencionado aqui é ineficaz. O auto-perdão é a base realmente para chegarmos a uma cura verdadeira. Todo o resto é auxiliar, mas não pode faltar o auto-perdão. O que devemos fazer para prevenir distúrbios mentais? Será que existe profilaxia de distúrbio mental? Será que há algo que possamos fazer para que não venhamos a sofrer ainda na atual reencarnação ou em reencarnações futuras com os distúrbios mentais? Bem, quem vai nos responder a essa questão é um filminho bem rapidinho que eu vou passar para vocês, que relata uma história verídica, um fato verídico ocorrido com Gandhi, quando ele era menino, quando ele era criança. Então agora vocês vão assistir esse videozinho, ele é rapidinho, uns 4, 5 minutos, e depois do vídeo nós vamos responder a essa questão.
لعبت القطر هيمشي. E assim Gandhi... Eu sempre fico tão emocionada quando eu vejo esse filme que eu até esqueci dessa. E assim Gandhi teve o seu primeiro par de sapatos. E agora eu pergunto para vocês, o que esse fato tem a ver com distúrbios mentais? Nada. Absolutamente nada. Esse fato tem tudo a ver com saúde mental. O que esses dois grandes espíritos nos mostraram é como pensar, como sentir e como agir para termos saúde mental, para sermos espíritos saudáveis. Um deles, o menino do chinelo, era Gandhi, que bem sabemos é uma grande alma. E outro menino, que não sabemos quem é com certeza também uma grande alma, porque vejam o que eles conseguiram fazer. Eles nos mostraram que a única solução para nós é o amor, é agir no nosso dia a dia em relação ao outro com amor. Eles nos mostraram que devemos nos doar. Gandhi nunca tinha tido um par de sapatos na vida. Vocês viram o chinelinho todo rasgado, todo velhinho que ele usava. Ele podia ter ficado com aquele sapato como um souvenir, mas não. Ele conseguiu se colocar no lugar do outro menino. Eles nos deram um belíssimo exemplo de empatia, de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, enxergar a dor do outro. E aí correu atrás do trem para tentar devolver o sapato, que sabia que era importante para o outro menino. E o menino do sapato, por sua vez, que amava aquele sapato, porque as cenas deixam claro que ele amava aquele sapato o tempo todo limpando, né? Ele também conseguiu se colocar no lugar de Gandhi. Ele viu que era um menino simples, um menino pobre, correndo descalço, e ele deve ter imaginado, esse menino nunca teve um par de sapatos na vida. E num ato de gratidão, ele doa aquele bem que ele é tão caro para o outro menino. Então, essas duas crianças, essas duas grandes almas, nos mostram como viver, como agir para que venhamos a ser efetivamente espíritos saudáveis. Será que eles estão abertos aos distúrbios mentais? De forma alguma. De forma alguma. Porque espíritos que já vivenciam o amor da forma que eles nos mostraram estão completamente imunes aos distúrbios mentais.
amor entra por uma porta, a doença sai pela outra, seja física, mental, emocional. O amor é a única solução para nós. Jesus veio nos mostrar isso, nos ensinar isso há 2000 anos e nós não aprendemos ainda. Então, amar, doar-se, dar o que tiver de bom para dar, não importa que seja pouco, eu não estou aqui para me comparar ao outro, porque o outro tem mais para dar do que eu. A minha luta é comigo mesma, e não com o outro. Amar, doar-se, sentir empatia, aprender a colocar-se no lugar do outro, só fazendo ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. Eles fizeram isso. Bondade e gratidão. Sermos gratos pelo que temos, pelo que somos, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, quando tantos tentam vir e não podem. Gratidão. Quando sentimentos como esses fizerem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, nós teremos conquistado a cura total e a certeza de não mais sofrermos com distúrbios mentais, emocionais ou físicos, quaisquer que sejam. Então, vamos amar. Quem tiver vontade de rever esse vídeo, ele está no YouTube com o título The Other Pair, o outro par. Agora vocês sabem que é o outro par de sapatos, né? Ele não tem título em português, e ele tem várias versõezinhas, tem umas versões mais curtas, tá? Essa é a versão de 6 minutos e 25 segundos. Então, reveja o filme, compartilhe com as pessoas do seu convívio, porque essa história tão singela tem muito a nos ensinar. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde.